Bom dia a todos, né? Hoje nós vamos estudar ressonância na ligação π, aqui direto da Universidade do Estado do Amapá, curso de licenciatura em Química. Ok. Primeiro vamos analisar esse tema da aula. Por que ressonância na ligação π? Porque a ressonância só acontece na ligação π. Tá? Por que só acontece na ligação π? Porque a ligação π ela é formada por orbitais p, né, que estão posicionadas espacialmente perpendicular aos orbitais hibridados sp2. Então, essa disposição espacial do orbital p, ela permite que ele faça uma ligação quando ele se localiza lateral ao eixo nuclear dos átomos. E aí, ele compartilha esse par de elétrons de tal maneira que eu posso deslocar o par de elétrons de um orbital p para o outro. Então, o que permite essa deslocalização é o posicionamento espacial do orbital p. Tá? Bom, você está vendo aqui que eu tenho uma ligação π, né? Toda vez que eu tiver ligação dupla, eu tenho a ligação π. Nós já aprendemos isso, né? Que o carbono que faz a dupla ligação é um carbono que está fazendo, na verdade, duas ligações químicas. Uma sigma, segundo o eixo nuclear, e uma π. Então, as ligações que são feitas segundo o eixo nuclear, elas não vão entrar em ressonância, porque são ligações sigma. A única que vai entrar em ressonância são os pares de elétrons formadores da ligação π. Ok. Aqui eu tenho dois átomos, enxofre e o oxigênio, né? Então, eu inicio a ressonância deslocando o par de elétrons sempre rumo ao átomo mais eletronegativo. Então, o oxigênio ele é o segundo átomo mais eletronegativo da tabela periódica pela escala de Pauli. Então, você desloca o par de elétrons, ele vem para o oxigênio. O oxigênio, ele estabiliza bem essa carga negativa porque ele é eletronegativo. Então, você vê, olha, a seta aqui, ó, você tem a seta apontando o deslocamento do par de elétrons para o oxigênio, né? Então, em consequência disso, você vai ter o oxigênio negativo e o enxofre positivo, porque eu desloquei o par de elétrons da ligação para o oxigênio. Nesse momento, onde você tem o oxigênio negativo e enxofre positivo, você cria aí um dipolo elétrico, né? Você tem um dipolo elétrico ali, porque você tem um centro catiônico e um centro aniônico. Bom, a ressonância, ela pode devolver esse par de elétrons também do oxigênio, ele pode ser devolvido e vai formar novamente a ligação π, tá? Então, o par de elétrons, ele pode ir e voltar, tá? Porque num orbital p, eu posso botar no máximo 2 elétrons, e eu posso compartilhar também, botar um elétron desemparelhado em cada orbital p. Tá? Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, essa é uma estrutura simples, tá? Que aparece a ressonância. Agora, a ressonância no eteno. Nesse slide, eu tomei o cuidado de já mostrar para você o orbital p. Ó. Então, aqui você tem a conexão de dois carbonos, sp2. Né? Eu conectei esses carbonos sp2, os orbitais p, os dois, ó, que não participam do processo de hibridização, eles estão localizados lateral ao eixo nuclear e formam a ligação π. Bom, a disposição espacial desse orbital permite com que você desloque o par de elétrons e coloque num único orbital. Então, ali você colocou, pode colocar o orbital p, no orbital p, 2 elétrons. Olha ali, a outra parte do slide ali te mostrando. Ó. Tá? Quando o par de elétrons fica
é acomodado num único orbital, o carbono vai ficar com excesso de elétrons. Normalmente ele tem 4 elétrons na camada de valência. Quando ele fica com 2 elétrons no orbital P, ele acaba ficando com 5 elétrons na camada de valência. Por esse motivo ele fica aniônico, fica negativo. O outro carbono que perdeu o seu elétron, né, que foi lá para o outro orbital, ele vai ficar agora com 3 elétrons na camada de valência. Vai ficar deficiente de elétrons e, portanto, ele fica positivo catiônico. Tá? Então, essa é a ressonância. Então, você está vendo aqui na parte de cima do slide, você vê a ressonância acontecendo através da seta. O indicativo da ressonância é a seta. Essa seta você vai trabalhar muito com ela na química orgânica, ela sempre vai indicar o movimento de um par de elétrons. Então, essa seta está te dizendo, olha, eu estou movimentando o par de elétrons dessa ligação π para o carbono sp2 primário. Ele movimentou. Quando ele movimentou, o carbono ficou o quê? Negativo, e o que perdeu o elétron ficou o quê? Positivo. E ele pode ser devolvido, porque esse par de elétrons ele pode ficar se movimentando de um lado para o outro. Ou então fica um em cada orbital formando a ligação π. Tá? Alguma pergunta com relação ao eteno? A respeito dessa ressonância? Tá? Então, a seta indica o movimento sempre de um par de elétrons. Aqui você tem a estrutura da propanona, né? Uma cetona. Então, na estrutura da propanona, você tem uma ligação π agora entre o carbono e o oxigênio. Bom, quem vai direcionar a ressonância? O átomo eletronegativo. Porque, por definição, todo átomo eletronegativo, ele tem tendência a puxar par de elétrons. Então, o átomo eletronegativo, vai direcionar a ressonância. Então, o par de elétrons vai ser deslocado para o oxigênio. Ele não pode ser deslocado para o carbono no início da ressonância. Ele tem que ser deslocado para o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo, vai ter uma tendência a puxar esse par de elétrons para si. Aí, o que você obteve ali como produto dessa ressonância? Como contribuinte dessa ressonância. Como contribuinte dessa ressonância, você teve uma estrutura ali onde eu tenho um dipolo elétrico. O carbono da carbonila, esse grupo C-O, eu chamo de carbonila. Tá? Preste bem atenção, ó. C-O, chamo de carbonila. A carbonila, ela está presente em 90% dos compostos oxigenados na química orgânica. Tá? Então, quando eu desloco o par de elétrons, eu deixo o carbono da carbonila catiônico. Então, você vai aprender na química orgânica 2 que esse carbono da carbonila é chamado de carbono eletrofílico. Porque ele, através da ressonância, ele fica catiônico. Tá? Então, o carbono da carbonila, ele é um centro eletrofílico. Por quê? Porque, através da ressonância, ele fica catiônico. Tá? E, se você devolver o par de elétrons, eu volto ao estado inicial. Tá? Então, a ressonância, eu fico com esse movimento de par de elétrons. Quando você vai efetuar uma reação química, por exemplo, se eu tiver uma adição nucleofílica, for uma ressonância, uma adição que esteja acontecendo em meio básico, certamente o nucleófilo vai já atacar direto aqui no centro eletrofílico. Tá? Uma coisa também que você tem que aprender, né, é que na química orgânica, toda espécie catiônica eu chamo de eletrófilo. Toda espécie aniônica eu chamo de nucleófilo. Então, na química geral e inorgânica, eu chamo de cátion e ânion, certo?
Na química orgânica eu chamo eletrófilo para o cátion e nucleófilo para o ânion, tá? Então, por isso que o carbono da carbonila é um centro eletrofílico, tá? Alguma pergunta? Ressonância da propanona? Agora nós temos a ressonância numa amida, né? Esse aqui é o grupo funcional de uma amida. Ó. Você tem o C-O ligado ao grupo amino, NH2. Então, esse aqui é uma amida. Aí, você tem a ligação π entre o carbono e o oxigênio. Então, eu vou efetuar a ressonância na ligação π. O que eu faço? Desloco o par de elétrons, eu chamo de elétrons πs, porque eles estão formando a ligação π. Então, eu desloco esse par de elétrons para o oxigênio, certo? Todo mundo enxergou ali no slide? Beleza, então eu fiquei com o oxigênio negativo e o carbono positivo. Agora, presta atenção numa coisa, você já estudou na primeira aula que o nitrogênio, ele é do grupo 15 e ele aparece sempre com um par de elétrons não ligantes. Por que que ele aparece com esse par de elétrons não ligantes? Porque como ele é do grupo 15, ele é um NS2NP3, né? N é o nível quântico que está relacionado ao período. Então, o nitrogênio, eu acho que ele está no segundo período. Então, ele vai ser um 2S2, 2P3. Né? Então, ele vai ter os elétrons desemparelhados para ele formar a ligação, então, nos 3 orbitais P. Tá? Então, ele forma, olha, uma ligação com hidrogênio, outra ligação com hidrogênio, isso dá o NH2, e a terceira ligação química ele faz com o carbono. Tá? A terceira ligação química ele faz com o carbono. Beleza. Então, esse par de elétrons aqui é um par de elétrons que eu digo que é par de elétrons não ligantes. Então, o nitrogênio é do grupo 15, tem 5 elétrons na camada de valência, 3 elétrons estão no orbital P, que vão formar a ligação, são elétrons ligantes, e 2 são elétrons não ligantes. Não vão formar a ligação química, não nessa estrutura. Tá? Se estiver numa reação ácido-base, de repente ele pode até deslocar esse par de elétrons. Mas aqui, estudando essa estrutura, nesse momento, esse par de elétrons aqui vai ser sempre não ligante. Ok. Quando você forma ali na ressonância o carbono positivo, um carbono eletrofílico, né? A carga positiva formada nesse carbono, ela vai atrair eletrostaticamente esse par de elétrons não ligantes do nitrogênio. Tá? Olha ali a setinha mostrando. Aquela setinha que está curva ali, ela está dizendo que está sendo deslocado um par de elétrons para cima daquela ligação. Qual é o par de elétrons que está sendo deslocado? O do nitrogênio, porque o hidrogênio não tem par de elétrons disponível para deslocar. Quem tem par de elétrons disponível para deslocar? O nitrogênio. O nitrogênio tem um par de elétrons e ele pode ser deslocado e formar uma nova ligação. Também não esqueça que para formar uma ligação química eu preciso de um par de elétrons. Então, quando eu desloco esse par de elétrons, sobre a ligação sigma, nitrogênio, carbono, eu formo uma ligação π. Bem ali, ó. E o nitrogênio, ele não doou o par de elétrons para formar a ligação? Sim ou não? Doou, né? Doou o par de elétrons para formar a ligação. Então, como ele doou o par de elétrons para formar a ligação, o nitrogênio vai ficar o quê? Positivo. Então, para etanamida, eu tenho 2 contribuintes de ressonância. Tá? Tenho aquele onde a carga positiva ficou no carbono, desloco o par de elétrons do nitrogênio e fica uma carga positiva no nitrogênio. Tá? Pode perguntar. Essas duplas ligações, elas ficam oscilando? A ligação π.
O que acontece é o seguinte, não é a dupla que fica oscilando, são os elétrons πs, porque esses elétrons πs, eles estão sendo formados pelos aqueles orbitais πs, que eu te falei no início da aula. Né? Então, a disposição espacial desses orbitais πs é que permite movimentar um elétron de um orbital para o outro. E ele se movimenta e sempre ele vai ficar sobre a ligação sigma e formando a ligação dupla. Então, esse movimento ele é constante? Constante, incessante. Então, quando você representa... E espontâneo. Quando você representa, por exemplo, aquela primeira forma... Efeito didático. Na verdade, eu tenho uma nuvem de elétrons sendo deslocada aqui, ó, nessa região. Então, eu vou ter uma nuvem de elétrons deslocada aqui. Ora para cá, ora voltando todo mundo, que ela pode ir e voltar. Então, eu vou ter essa nuvem de elétrons aqui, correndo de um lado para o outro. Por que que eu posso ter? Porque eu tenho uma ligação π, né? E eu tenho esses elétrons aqui não ligantes que podem participar da ressonância. Tá? Mais outra pergunta? Então, vamos prosseguir. Olha esse aqui. Primeiro, vamos analisar a estrutura. Você tem uma estrutura aqui que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Né? Então, é o ciclo heptadieno. Mais esse aqui, trieno, porque aqui eu estou formando uma ligação π também, tá? Só que aqui eu mostrei ela no orbital. Aqui eu não mostrei o orbital. Então, eu tenho o ciclo hepta, 1, 2, 3, trieno. Tá? E eu vou fazer uma ressonância. Posso fazer? Posso, porque, olha, quantos orbitais πs eu tenho aqui para movimentar elétron? Tenho 2 aqui, com mais 2 aqui, 4, com mais 2 aqui, 6. Então, os elétrons vão ficar rodando nesses 6 orbitais πs, sem parar. Eu vou ter uma nuvem de elétrons aqui, ó, nesses carbonos aqui, que são carbonos sp2, ó. Carbono sp2, 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 sp2. Para ter ligação π, o carbono tem que ser sp2. Tá? Então, eu vou movimentar os elétrons aqui, ao longo desses carbonos sp2. São 6 carbonos sp2 e 1 carbono sp3. Esse carbono aqui de cima é sp3. Tá? Forma só ligação sigma. Então, a ressonância vai acontecer aqui. Então, ó, primeiro momento. Qual é a primeira, uma das possibilidades que eu posso utilizar para começar a ressonância? Deixar 2 elétrons nesse orbital. Se eu deixar 2 elétrons nesse orbital, esse carbono fica negativo. E esse carbono vai ficar positivo. Então, está aqui, ó. Tá? Então, comecei a ressonância. Aí, o que acontece? Você tem esse carbono positivo com orbital P vazio. O que é que pode acontecer? Você pode deslocar esse par de elétrons e formar uma ligação aqui, ó. Tá? Quando você desloca esse par de elétrons, olha, tenta imaginar isso aqui. Isso aqui é imaginação, tá? Tem que esquecer o mundo lá fora e focar aqui e imaginar. É como se você pegasse essa ligação, né, e deslocasse ela para cá. Tá? Então, quando tu faz isso, ó, e desloca ela para cá, esse carbono aqui vai ficar o quê? Positivo, porque o elétron dele vai embora junto. Lembra que aqui eu tenho um par de elétrons. Tem um elétron que é deste carbono e um elétron deste, que está formando essa ligação. Né? Cada elétron está onde? No orbital P. Então, quando eu viro aqui, eu desloco esse par de elétrons, faço isso, ó, esse carbono vai ficar positivo. Todo mundo imagina isso? Virou a ligação? Beleza. Aí, como é que eu vou ter agora? Esse carbono vai ficar positivo, então eu vou obter um orbital P vazio. Aí eu faço a mesma coisa com esse par de elétrons, ó. Lembra que aqui é orbital P também, tá? Não esquece disso. Então, eu vou deslocar. Aí eu pego isso, ó, viro ele para cá, ó, ploft.
Posso virar? Posso, porque aqui é cheio de orbital P. Virei. Quando eu viro esse par de elétrons para cá, quem vai ficar vazio? Esse orbital P. Está lá ele vazio. Tá? Então, essa movimentação é possível por quê? Porque eu tenho encadeamento de 6 carbonos sp2. Tá? E o carbono sp2, ele forma uma ligação π. Então, eu posso ter o efeito de ressonância. Alguma pergunta? Não, eu estava comentando que algumas coisas podem ficar vagas e é necessário depois pegar um livro para fazer uma revisão. Mas o que está vago? É só perguntar. Não, é porque muitas das vezes, pela minha falta de algum conhecimento prévio... Mas pergunte, amado. A gente está aqui para responder. A primeira coisa que você tem que entender é que o carbono sp2, ele tem um orbital P. Né? Então, imagina, porque se você não tiver essa ideia do carbono sp2 na sua cabeça, realmente vai ficar faltando alguma coisa. Então, tipo assim, imagina o plano do teu caderno. Tá aí imaginou, né? Daí o plano do caderno. Os 3 orbitais sp2 que foram hibridados, eles estão no plano desse teu caderno, formando 120 graus entre si. Perpendicular ao plano do teu caderno está o orbital P. Um lóbulo do orbital P está batendo no teu nariz e o outro no teu pé. Ele está furando a carteira. Então, essa é a disposição espacial do orbital P. Por isso que tu podes fazer a ressonância. Porque tu imagina, agora que você conseguiu imaginar, né? Imaginou? Pois é. Então, imagina agora 2 carbonos, um junto do outro. Esses orbitais P não vão facilitar a passagem de elétron de um orbital para o outro? Porque o orbital P ele vai sempre estar assim, perpendicular ao plano. É como se tivesse um lóbulo batendo no teu nariz e outro no teu pé. Entendeu? É que ele está perpendicular ao plano da carteira, onde está o caderno. Né? E ali naquele plano estão os 3 orbitais sp2, que formam as 3 ligações sigma, segundo o eixo nuclear. Por isso que elas são ligação fortes. Né? A ligação sigma é uma ligação forte, porque ela é feita com carbono hibridado. O orbital P, né, ele vai formar uma ligação π, mas ele tem uma energia um pouquinho acima do orbital que foi hibridado. Então, por isso que essa ligação fosse uma ligação instável. Ela forma e desforma, forma e desforma. Então, eu fico com essa nuvem de elétrons, passando por cima e por baixo do encadeamento. Tá? Se você tivesse dentro de um anel, por exemplo, na primeira aula eu mostrei para vocês o anel benzênico. Dentro daquele anel, você tem uma corrente de elétrons ali. Né? Então, às vezes a gente representa o benzeno com aquela roda no interior do anel, simbolizando que ali está rodando elétron adoidado, porque tu tem 6 orbitais P's, que é teu encadeamento de 6 carbonos sp2. Então, esses é como se o plano do anel benzênico tivesse no quadro aqui dessa sala e um lóbulo do orbital P estivesse varando nessa sala e o outro na outra sala. E os elétrons estão naquele movimento, entendeu? Por cima e por baixo do encadeamento, porque o orbital P ele tem um nodo, né? Então, você tem uma parte de cima e a parte de baixo. Só uma curiosidade, você diz que existe esse deslocamento Dos elétrons. Para formar essas ligações No orbital P. no orbital P. Ligação π. Essa movimentação é equivalente a uma corrente elétrica? É uma corrente de elétrons que está movimentando. Gera um campo magnético? Bom, se tem elétron, né, tem campo magnético. Como a gente está trabalhando pela teoria do orbital molecular, tem elétron movimentando, tem energia. Tá? Porque da física nós sabemos que o movimento do elétron, no caso, nessa trajetória... Toda carga em movimento gera ondas eletromagnéticas, né? Então, se é uma carga que está em movimento, tem ondas eletromagnéticas, tem energia. Tá? Agora, na química orgânica, o que é importante para mim na química orgânica? Entender isso por causa das reações de adição.
Tá? E também pela estabilidade de carbocatos que você possa formar, que estejam perto de dupla ligação. E aí você vai estabilizar esse carbocato por ressonância. Tá? Olha esse. A princípio dá medo, mas não é para ter medo. Olha. Quantos orbitais P eu vou ter aqui nos anéis? Olhando os anéis, quantos orbitais P eu tenho para fazer esse processo de ressonância? Quantos? Não ouvi. 4. 4. Dentro do anel, né? 1, 2, 3, 4. Mas aqui eu tenho mais 2, ó. Teve ligação π, tem que ter orbital P. Por exemplo, esse oxigênio que está aqui, fazendo essa ligação π, é um oxigênio que está com hibridização sp2. Né? Então, ele tem um orbital P. Então, esse orbital P do oxigênio com o orbital P do carbono está fazendo a ligação π. E aqui são os orbitais P dos carbonos sp2. Tá? Olha só. Como ele forma, aqui ó, esse carbono está formando quantas ligações sigma? 1, 2, 3. Essas ligações sigma são feitas com os elétrons que estão ocupando o orbital sp2, que está no plano e formam entre si 120 graus. E aqui, perpendicular a esse plano, eu tenho um orbital P, ó, que vai formar a ligação π. Então, como eu direciono a ressonância? Para o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, eu desloco o par de elétrons para o oxigênio. Ó, tá? Então, o oxigênio vai ficar negativo e o carbono vai ficar positivo, porque eu desloquei um par de elétrons. Bom, como é que você me explicaria o segundo movimento de ressonância? Quem me explica? Segundo movimento de ressonância. Como é que vai acontecer? Sim. Como é que aconteceria? Você tem um número positivo, né? Então, eu acredito que exista uma maior atração da descarga negativa para esse número. Exatamente. Então, através da atração eletrostática, o par de elétrons vai ser deslocado e formar uma ligação entre o carbono exocíclico ali, o que está formando a carbonila, e o carbono do anel. Qual é o carbono que vai ficar positivo? Este aqui, porque eu desloquei o par de elétrons, tá? Aí você vem para cá, né? Você desloquei o par de elétrons, formei uma ligação aqui. Então, esse carbono ficou positivo, por conta do deslocamento do par de elétrons. Novamente, atração eletrostática, esse par de elétrons é deslocado para cá. Então, esse carbono vai ficar positivo. Tá? E aí você tem os contribuintes de ressonância. Agora, o que é que nós vamos fazer agora? Se não tiver mais nenhuma estrutura... ainda tem umas estruturas lindas aqui para mostrar. Benzaldeído e anilina. Tá? Então, vamos ver aqui. Olha aqui. Esse é o benzaldeído. Quem entendeu a anterior vai entender o benzaldeído. Tá? Então, aqui você tem um anel benzênico, aquela corrente de elétrons que está circulando aqui no anel, devido aos orbitais P. E aqui você tem o grupo carbonila. Esse grupamento funcional, C-O, a carbonila ligada diretamente ao hidrogênio, toda vez que a carbonila vem ligada diretamente ao hidrogênio, eu tenho o grupo funcional do aldeído. Tá? Beleza, então vamos começar a ressonância. Deslocou o par de elétrons para o oxigênio. Todo mundo imaginou? O par de elétrons foi deslocado. Então, o oxigênio vai ficar negativo e o carbono positivo.
Imediatamente, o que acontece? Eu desloco do anel. Os elétrons que estão dentro do anel vão ser atraídos pela carga positiva que foi formada fora do anel. E aí eu faço o seguinte, este anel, que agora tem uma carga positiva no seu interior, em termos de densidade eletrônica, né, que você percebeu em termos de densidade eletrônica, variou a densidade eletrônica dele? Aumentou, diminuiu? O que você acha que aconteceu com a densidade eletrônica? Eu tinha 6 elétrons correndo aqui. Agora eu tenho... Diminuiu. Diminuiu porque agora eu só tenho 4. Então, a carga positiva, quando ela penetra no interior do anel, ela diminui a densidade eletrônica do anel. Por que que ela diminui? Porque antes eu tinha 2, 4, 6 elétrons circulando. Agora eu só tenho 2 e 4. Então diminuiu a densidade eletrônica. O anel, por sua vez, deixou de ser aromático, né? Aí, agora, como você tem um orbital P vazio, todo carbono catiônico significa que eu tenho um orbital P vazio, né? Carbono catiônico, como eu tenho um orbital P vazio, o que vai fazer? Esse par de elétrons vai deslocar para cá. Então, a carga positiva vai ficar onde? Bem aqui, ó. Tá aqui ela. Aí eu desloco de novo o par de elétrons, ela vem para cá. Depois eu desloco de fora do anel e volto ao estado inicial. Porque eu vou ter uma ressonância acontecendo em toda essa região. Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais P, 7, 8 orbitais P. Então, a ressonância vai estar acontecendo em tudo isso aqui, ó. O par de elétrons vai estar sendo deslocado, tá? E aí eu digo que essas estruturas aqui são os contribuintes de ressonância, tá? E aí você vai ter que treinar. Agora, pode acontecer de eu ter, fora do anel, um substituinte, tá? Aqui fora do anel, que em vez de puxar elétrons do anel, porque esse substituinte aqui, que foi o grupo formila, né, que é o grupo funcional do aldeído, ele puxou elétrons do anel, lembra? Puxou elétrons do anel e diminuiu a densidade eletrônica do anel. A gente vai aprender na química orgânica que esses grupos que estão ligados ao anel aromático, né, o anel benzênico, que puxam elétrons do anel, a gente diz que são grupos desativadores do anel, porque eles diminuem a densidade eletrônica do anel. Tá? Vamos ver a outra possibilidade. A outra possibilidade a gente vai fazer no quadro, tá? A outra possibilidade a gente vai fazer no quadro. Beleza? Olha só, vamos prestar atenção aqui agora. Não sou muito boa de desenho, mas vamos tentar. Vou fazer o anel assim, que fica melhor de visualizar o orbital P, tá? Então, eu tenho um orbital P aqui, ó. Tenho um orbital P bem aqui, são 6 orbitais P, né? Para poder formar 3 ligações π. Tá? Aí, ó, vou formar uma ligação π aqui. Vou formar outra ligação π bem aqui, ó. E vou formar a terceira ligação π bem aqui. Certo? Agora eu vou colocar um grupo, um ligante aqui nesse anel. Tá? Que eu vou dizer que esse ligante aí é um grupo que vai jogar elétrons para dentro do anel. Por quê? Eu tenho um par de elétrons aqui, ó.
Tá? Eu não posso guardar até 2 elétrons dentro do orbital? Posso. Então, quando eu desloco esse par de elétrons para cá, para formar uma ligação química bem aqui, nitrogênio, carbono, eu tenho que pegar este par de elétrons e guardar só no orbital. Por que eu preciso fazer isso? Porque o carbono ele só forma 4 ligações, ó. 1, 2, 3 e a quarta é a π. Quando eu deslocar isso para cá, eu vou formar uma ligação aqui. Então, ele vai ficar formando 5 ligações, não pode. Ele só forma 4. Então, eu tenho que pegar esse par de elétrons e jogar todo para esse orbital aqui. Aí, eu vou ficar com o quê? Ficar com isso aqui, ó. Desenhando aqui meu anel novamente, tá? Desenhando aqui meu anel, eu vou ter aqui, ó, doou o par de elétrons, então ele ficou positivo, né? Tá aqui o par de elétrons dele, ó, foi doado, vai ficar bem aqui, ó, formar uma ligação química, formou, tá? Esse par de elétrons que estava formando essa ligação π dentro do anel, eu vou guardar ele bem aqui, ó, nesse orbital P. Guardei ele bem aqui, ó, tá? Ficou guardado aí. E esse carbono ficou negativo. Por que ele ficou negativo? Porque, olha, ele está formando um elétron para formar essa ligação, 2 para formar essa, 3 para formar essa e 4 para formar um hidrogênio, que a gente não mostra, mas está cheio de hidrogênio aí, tá? Bom, e aqui? Aqui continua a mesma coisa, não mudou nada, tá? Então, eu vou ter um elétron aqui, vou ter outro elétron aqui, outro elétron aqui e outro elétron aqui, formando a ligação π. Aqui ela. Tá? Agora, veja bem, eu posso, se eu quiser, através da ressonância, eu posso pegar esse par de elétrons aqui e deslocar aqui para o meio, ó, formar uma ligação química aqui. Quando eu formar essa ligação química bem aqui, o que vai acontecer com este carbono? Ele vai ficar pentavalente. Para ele não ficar pentavalente, eu vou pegar esse par de elétrons que está formando essa ligação π e vou jogar para este orbital, tá? E aí eu vou ter isso aqui. Deixa eu fazer aqui, que acho que fica mais conveniente para mim. Então, aqui você tem, ó, professor, a ressonância é como se fosse uma espécie de instabilidade no equilíbrio. Ela estabiliza a molécula porque tu tem vários contribuintes, né? Aonde os elétrons estão circulando. A única forma de manter estável a estrutura é quando o elétron vai circulando. Fica circulando. Aí por isso que a gente diz, quando às vezes tu forma um intermediário de reação, tu diz, olha, esse intermediário ele é estabilizado por ressonância, por causa dos elétrons que ficam circulando, entendeu? Beleza, então vamos aqui. Aqui é o par de elétrons do nitrogênio, que é esse elétron que eu botei aqui mais acentuado. Aqui eu desloquei, formei uma dupla bem aqui, certo? Que eu desloquei o par de elétrons. E aqui eu deixei esse orbital P bem aqui, ó, com 2 elétrons, com carbono negativo. E esse aqui eu ainda não mexi. Eu estou formando aqui essa ligação π, ó. Tá? Então, só recapitulando aqui, ó. Eu peguei esse par de elétrons, desloquei para cá, ó. Tá? Bem aqui, formei uma ligação. Quando eu formei essa ligação com este par de elétrons,
eu tive que desfazer uma ligação aqui, porque senão o carbono ia ficar pentavalente. Então, eu peguei este elétron e este, guardei tudo no orbital só. Guardei aqui. O carbono ficou com excesso de elétrons, ficou negativo. Agora, o que eu vou fazer? Vou novamente pegar esse par de elétrons e deslocar ele para cá e formar uma ligação. E esse par de elétrons aqui, ó, que está formando essa ligação, eu vou guardar ele integralmente aqui nesse orbital P. Aí você vai ter o quê? Você vai ter isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a ligação formada com os elétrons do nitrogênio. Aqui eu tenho essa ligação que eu fiz através da ressonância. Fiz essa outra bem aqui, né? E bem aqui eu guardei o par de elétrons nesse orbital e o carbono ficou negativo. Agora eu venho com esse par de elétrons, desloco para cá, para formar uma ligação aqui, e devolvo do nitrogênio. Tá? E aí você vai ficar com este contribuinte aqui, ó. Agora eu tenho o nitrogênio, receber o par de elétrons dele de volta, tá? Tenho essa ligação que eu fiz aqui, ó, bem aqui. Tenho essa outra daqui e tenho essa daqui, ó. Então, eu voltei à posição inicial. Então, a ressonância ela vai ficar deslocando esse par de elétrons, deslocando esse par de elétrons, de forma simultânea, constante, não para. Tá? Então, quando você tem uma estrutura dessa, é como você tem uma nuvem de elétrons sempre circulando aí na estrutura inteira, né? Que a ressonância ela fica acontecendo, ela vai e volta, vai e volta. Tá? Então, de ressonância, gente, é isso, tá? No livro, vocês têm exercícios, tem que praticar para fazer. Agradeço a atenção de vocês. Tem alguma pergunta de ressonância? Aí a gente se vê na próxima gravação. Beleza? Um dia feliz.